Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, pela introdução, à página 12. Lembrando que esse é um projeto bem pessoal, eu não sou nenhuma especialista, peço perdão se tiver algum barulho no fundo do vídeo, se eu errar a pronúncia de alguma palavra, mas o intuito é esse, a minha evolução pessoal e espiritual. Eu não sou especialista em edição de vídeos, tanto que os vídeos aqui estão sendo gravados com meu celular, sem edição nenhuma. Né? Não quer dizer que ao longo do processo eu não possa melhorar, mas a princípio o foco é o estudo, é a leitura do Livro dos Espíritos, junto com a inteligência artificial. Lembrando, né, que eu tenho aqui o livro impresso, que é uma tradução de José Herculano Pires. E para quem não tiver acesso, aqui na descrição do vídeo, o primeiro item que tem é o link para vocês poderem baixar o PDF. Eu estava vendo ali, tem algumas colocações, né, algumas palavras que são diferentes, a posição das páginas está diferente, até mesmo por causa da minha versão impressa, mas nada que interfira no nosso estudo. Lembrando aqui que a inteligência artificial trouxe no primeiro vídeo uma ideia central. Eu escrevi, eu gosto bastante de escrever para fixar ainda mais o aprendizado. Então, aqui, a ideia central para guardar, da primeira parte que a gente leu ali da introdução no Livro dos Espíritos, que ele não é só um livro, ele é o alicerce de toda a doutrina espírita. É um marco histórico espiritual que completa o ciclo das revelações divinas, ajudando a humanidade a dar um passo a mais na compreensão da vida, do espírito e do nosso papel no universo. Muito legal, né? Eu gostei bastante assim, dessa ideia central que o inteligência artificial trouxe. E vamos lá. Hegel, em suas lições de estética, mostra-nos as criações monstruosas da arte oriental. Figuras gigantescas de duas cabeças e muitos braços e pernas, e outras formas diversas, como a primeira tentativa do belo para dominar a matéria e conseguir exprimir-se através dela. A matéria grosseira resiste à força do ideal, desfigurando nas representações, desfigurando nas suas representações, mas acaba sendo dominada. Então, aparecem no mundo as formas equilibradas e harmoniosas da arte clássica. Atingindo, porém, o máximo de equilíbrio possível, o belo mesmo rompe esse equilíbrio nas formas românticas e modernas da arte, procurando superar o seu instrumento material para melhorar e mais livremente se exprimir. Essa grandiosa teoria hegeliana nos aparece perfeitamente aplicável ao processo das revelações cristãs, das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia. Passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e deste à libertação espiritual do Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra como uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico, e o Livro dos Espíritos a do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. E na síntese evangélica temos de considerar, sobretudo, a presença do Messias, como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações, em sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como as vigas mestras da edificação da nova era. Então, agora a gente vai entrar aqui, a codificação espírita. Primeiro, o Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação. É o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Examinando em relação às demais obras de Kardec que completam a codificação, verificamos que todas as obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as zonas do texto correspondentes a cada uma delas. Assim como na Bíblia,
ao núcleo central do Pentateuco e no Evangelho do Ensino Moral de Cristo, em O Livro dos Espíritos, podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. É a constante dos livros 1 e 2, até o capítulo 5º. Este núcleo apresenta, dentro da esquematização geral da codificação que encontramos no livro, a parte que ele a corresponde. A parte que a ele corresponde. Quanto aos demais, verificamos o seguinte. Então, ali, a parte que aparece o 2, o 3, né, os outros, eu vou deixar ali para o próximo vídeo. Então, eu vou pedir aqui pro chat GPT gerar, vou copiar aqui, eu já tenho o comando, e ele gerar o resumo desse trecho. Vamos ver então o que a inteligência artificial tem aqui como resumo. Então vamos lá. O resumo explicativo. Neste trecho, o autor utiliza a teoria estética de Hegel para explicar o processo das evoluções divinas. Hegel dizia que a arte passou por fases, que foi a oriental, a clássica, a romântica e a moderna. A oriental, formas exageradas e monstruosas, uma primeira tentativa do belo se expressar, ainda limitado pela matéria. A clássica seria o equilíbrio e a harmonia que a arte atinge a sua forma mais perfeita. A romântica moderna foi o rompimento do equilíbrio, uma busca para superar a matéria e se expressar com mais liberdade. Então, o autor fez isso para comparar com o processo das revelações cristãs. A Bíblia seria a fase inicial, com formas duras e até assustadoras, assim como a da arte oriental. O Evangelho seria o equilíbrio e a clareza, como a arte clássica. E o Livro dos Espíritos, então, seria a libertação espiritual, assim como a arte moderna, que rompeu os limites da matéria. O Espiritismo rompe os limites da compreensão antiga e traz uma nova luz. Cada uma dessas fases sintetiza o conhecimento da época e, ao mesmo tempo, traz sementes para o futuro. O autor destaca que, no caso do Evangelho, houve uma intervenção direta do alto através do Cristo, e esses princípios evangélicos foram preservados na pureza original e transferidos como base para o Livro dos Espíritos, sustentando a nova era inaugurada pelo Espiritismo. Em seguida, o texto vai começar a falar sobre a codificação espírita, trazendo aqui então que o Livro dos Espíritos não é só o início da doutrina, ele é o núcleo central de toda a codificação. As demais obras de Allan Kardec, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e os demais que derivam, todos derivam este que está aqui, que é o Livro dos Espíritos. Assim como a Bíblia, o Pentateuco, como núcleo, e o Evangelho têm o ensino moral de Cristo, o Espiritismo tem o Livro dos Espíritos em seu alicerce principal. Esse trecho reforça que o Espiritismo não veio para destruir o que existia antes, mas para completar e dar continuidade ao plano divino. Em uma linguagem adequada ao mundo moderno, ele mostra que o Livro dos Espíritos é muito mais que um livro. Ele é a estrutura básica de toda a doutrina espírita, a partir da qual as demais obras foram desenvolvidas. E aqui ele trouxe de novo, né, que nem no primeiro resumo ali, que eu achei bem interessante, que é essa ideia central para a gente guardar. O Livro dos Espíritos é a síntese espiritual do mundo moderno, unindo os princípios eternos do Evangelho com uma compreensão racional e libertadora. Ele não só inicia o Espiritismo, como serve de alicerce para toda a codificação de Allan Kardec. É muito legal, né? Eu adorei a parte aqui da ideia central. Acho que ajuda, né, a gente ter um entendimento ainda maior dessa doutrina que é tão maravilhosa. E por hoje é isso. Até a próxima página.